Olá, amigos. Hoje, ainda sem vacina para o Covid-19, vemos um movimento de retorno às aulas a partir de setembro, no Brasil. E esteve na mídia, na última quarta-feira, no dia 14 de julho, o professor e pesquisador da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Massati. E ele participou de um seminário virtual sobre perspectivas para o coronavírus, promovido pela FAPESP e pelo Instituto Butantan, em que ele desaconselhou a reabertura das escolas a partir de setembro, em meio à pandemia do coronavírus no Brasil. E ele declarou, abre aspas, absolutamente não pode voltar em setembro. Eu fiz a conta hoje sobre a volta à escola. Nós temos no Brasil cerca de 500 mil crianças portadoras do vírus, zanzando por aí. Se você abrir agora, em 1º de agosto, mesmo usando máscaras, mesmo botando 2 metros de distância, no primeiro dia de aula, nós vamos ter 1.700 novas infecções com 38 óbitos. Isso vai dobrar depois de 10 dias e vai quadruplicar depois de 15 dias. E cerca de 300 mortes registradas atualmente de menores de 5 anos, o total saltaria para 17 mil. Abrir as escolas agora é genocídio. Fecha aspas. Esta é a fala do pesquisador Eduardo Massati. Então, meus amigos, analisando a fala desse pesquisador, nós também poderíamos questionar por que toda essa determinação, todo esse empenho para o retorno às aulas em um momento onde o risco de contaminação é tão grande e quando ainda não temos a vacina. Poderíamos também questionar quais os verdadeiros interesses que estão motivando tamanha pressão. E mais, qual é o nosso papel de pais dentro da sociedade em relação a esta situação? Nós vamos encontrar no site O Consolador um artigo assinado por Valdemir Aparecido Cuim, intitulado A Timidez dos Bons e a Ousadia dos Maus. Ele faz uma referência à questão de número 932 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Aqui os espíritos respondem a Kardec: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos, e os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Escreve o autor do artigo que no contexto social que vivemos, ante os dissabores que a sociedade tem colhido como decorrência dos desajustes dos relacionamentos humanos, sugere o Espírito da Verdade, Allan Kardec, que aqueles que já despertaram para os reais valores da vida, que assumam a preponderância, isto é, que deixem a zona de conforto em que vivem, neutralizando a timidez e aguçando a ousadia. Ser ousado, aguerrido, atrevido mesmo, não significa insuflar a violência, mas ter coragem e o arrojo de defender
com bravura e interesse aquilo que é ético, que é nobre e que é digno. Não se pode deixar o mal prosperar nos espaços deixados pela timidez que domina os homens de bem. A criatura humana, diz no artigo, além de ser boa, ainda é indispensável que seja justa. Calar quando se deve falar, esconder quando se deve apresentar, omitir quando se deve participar, obviamente, são práticas que em nada contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. Os maus são ousados, pois não temem pela reputação, pela honestidade, nem se preocupam com a indignação ou opinião das pessoas. São maus e pronto. Fazem barulho, assustam, destroem e no momento da perversidade, anestesiados pelo desequilíbrio, a consciência de nada os acusam. Por isso são atrevidos e atuam nos espaços onde os bons deveriam estar, ostentando a bandeira da decência, da honestidade e da fraternidade. Meus amigos, precisamos de coragem para nos posicionarmos. O espírito Joana de Ângeles, no livro Tesouros Libertadores, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela diz assim, a coragem verdadeira traz em si o equilíbrio como base de todas as decisões, de todos os sentimentos e de todas as atitudes. A coragem verdadeira dá forças para suportar todas as dificuldades sem derrotismo, mas com entendimento do que está acontecendo e, consequentemente, com a possibilidade de buscar a melhor maneira de enfrentar qualquer situação. E se formos buscar no Evangelho, nós vamos encontrar em Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, para que a gente possa refletir. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meus amigos, fica aqui para a nossa reflexão, nesse momento em que somos chamados para grandes decisões e que exigem de nós muita ponderação, pois já não se trata apenas de nós mesmos, mas diz respeito à vida daqueles que nos foram dados como filhos, estão sob nossa responsabilidade diante das leis dos homens e das leis divinas. Grande abraço a todos.